Bem, falávamos então da possibilidade do locador, nas locações celebradas por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, mover a ação de despejo a qualquer momento, posteriormente à passagem do contrato à vigência por prazo indeterminado, com esteio no artigo 46, parágrafo 2º. Prorrogada a locação por tempo indeterminado, no caso dela ter sido celebrada por escrito, com prazo igual ou superior a 30 meses, e o locatário houver permanecido sem oposição do locador no imóvel por mais de 30 dias após o termo final do contrato, passa a locação a vigorar por prazo indeterminado e o locador a qualquer momento tem o direito de notificar o locatário a deixar o bem e devolvê-lo. E não atendida essa locação, é possível, eu havia dito, o ingresso da ação de despejo. Essa é a tal da ação de despejo fundada em denúncia vazia. Aqueles que já fazem estágios, especialmente na área civil, já devem ter se deparado com esse tipo de ação. Ação de despejo fundada em denúncia vazia. Quando nós falamos em denúncia vazia, nós estamos nos referindo justamente a essa hipótese do artigo 46, parágrafo 2º, em que o contrato passa a vigorar por prazo indeterminado, aquele contrato celebrado por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, ele passa a vigorar por prazo indeterminado e o locador, notificando o locatário a devolver o imóvel sem sucesso, diante da recusa, ele pode ingressar com essa ação fundada em denúncia vazia. Qual a razão desse termo denúncia vazia? Porque o locador não precisa indicar o motivo pelo qual está propondo a ação de despejo. Basta ele demonstrar que o contrato foi celebrado por escrito, tinha prazo igual ou superior a 30 meses, o locatário, ao término do prazo, permaneceu no imóvel sem a sua oposição, que passado esse período em que a locação foi prorrogada automaticamente, ele tem vontade de reaver a coisa. Não precisa indicar o motivo. Por isso é denúncia vazia. É uma típica situação de resilição unilateral do contrato permitida ao locador. E somente é permitida ao locador porque o prazo original da avença se encerrou. A avença passou a vigorar por prazo indeterminado. Nos contratos por prazo indeterminado, normalmente a resilição é assegurada a ambas as partes, a ambos os contratantes. Porque ninguém pode ficar preso indefinidamente para o tempo indeterminado a um determinado negócio, né? Então, assegura-se ao locador, sem precisar indicar o motivo, nesses casos, a possibilidade de resilir o contrato e reaver o imóvel, despejando o locatário. Então, aí nós temos a chamado despejo por denúncia vazia. Aqui, a lei não prevê a possibilidade de liminar, né, para assegurar ao locador nessas situações a retomada do imóvel logo no início da lide. E muitos doutrinadores, com razão, criticam essa falta de previsão na lei de despejo da possibilidade de retomada liminar do imóvel. Se vocês forem ao artigo 59, parágrafo 1º da lei, vocês não vão encontrar entre as hipóteses em que é permitido expressamente a concessão da liminar, a ação de despejo fundada em denúncia vazia, com base no artigo 46, parágrafo 2º da Lei de Locações. Com base nessa omissão, passou a ser concebida na jurisprudência a teoria de que o rol de hipóteses que ensejam o despejo liminar não é taxativo, que mesmo a situação não estando prevista entre aquelas do artigo 59, parágrafo 1º,
seria possível ao juiz, numa ação de despejo qualquer, o deferimento de uma liminar, desde que preenchidos os requisitos gerais da tutela de urgência do CPC. Vejam, a omissão do legislador relativamente a esse caso da denúncia vazia, a não previsão expressa no corpo do artigo 59 da lei, da possibilidade de retomada liminar do bem pelo locador, que move a ação de despejo com base no 46, parágrafo 2º, denúncia vazia, fez com que a jurisprudência criasse a tese, que hoje é pacífica nos tribunais, de que aquele rol do 59, parágrafo 1º, não é taxativo. Ele admite, ou seja, são admitidas liminares em ações de despejo fora daqueles casos específicos tratados no 59, parágrafo 1º, desde que preenchidos os requisitos gerais do CPC da tutela de urgência. Probabilidade do direito invocado, periculum in mora, risco de dano irreparável, de difícil reparação aos interesses da parte. Então vejam, essa omissão do legislador, muito criticada, porque, vejam, o sujeito que respeitou o contrato, ainda consentiu com a prorrogação por prazo indeterminado, agora quer reaver o imóvel, não pode obter uma liminar, tem que esperar o processo inteiro, pelo menos a sentença, né? Porque vocês sabem, nas ações de despejo a apelação tem efeito meramente devolutivo, vimos isso já na aula passada, seria penalizar demais o locador, né? Então, entendeu-se que, mesmo não havendo previsão expressa na lei, no despejo por denúncia vazia, é possível a concessão de liminar, porque o rol do 59 não é taxativo, e que, estando provadas os requisitos exigidos para a tutela de urgência de maneira geral, nada impede o juiz de conceder em favor do locador. Tudo bem? Se ficarem com dúvida a respeito disso, não hesitem em me perguntar. Aliás, a esse respeito, há uma outra discussão, né, interessante. Porque o artigo 59, parágrafo 1º, quando ele fala em concessão de despejo liminar, ele exige a prestação de uma caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. A pergunta que se faz é: se o despejo liminar é requerido numa ação que não se enquadra no rol do 59, parágrafo 1º, o juiz, em obediência àquilo que as cortes do nosso país vêm decidindo, que optar por conceder o despejo liminar com base no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência, os requisitos genéricos, gerais da tutela de urgência. Ele poderá dispensar o locador da caução prevista no artigo 59, parágrafo 1º? Entenderam? Se eu tenho uma ação de despejo, por exemplo, fundada em denúncia vazia, proposta pelo locador com pedido de liminar de despejo, o juiz, adotando o posicionamento já pacífico nas cortes do nosso país, que acolher um pedido de liminar de despejo formulado pelo autor na inicial, com base na presença dos requisitos gerais da tutela de urgência, vai impor a prestação de caução ao autor? Ou poderá se sair alegando o seguinte: olha, como já decidido, o rol
não é taxativo, eu posso deferir o despejo liminar com base na presença dos requisitos gerais da tutela de urgência. E entre esses requisitos gerais da tutela de urgência não se cogita de caução. Então, eu posso deferir liminarmente um despejo sem exigir a prestação da caução? Me parece que não. E isso é o que vem prevalecendo nos tribunais. Se o juiz entender que é o caso de se deferir a liminar com base no preenchimento dos requisitos gerais da tutela de urgência, terá de obrigatoriamente exigir do locador a prestação da caução equivalente a 3 meses de aluguel, que é exigida no parágrafo 1º do artigo 59, sob pena de você criar um tratamento desigual sem que haja desigualdade entre os casos analisados. Por que vai se exigir prestação de caução do locador num despejo motivado pelo descumprimento do mútuo acordo? Artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei de Locações. E não vai se exigir do locador a prestação de caução numa ação de despejo motivada por denúncia vazia, em que o juiz entende ser o caso de deferir a liminar com base no preenchimento dos requisitos da tutela de urgência. Não há justificativa para um tratamento diferenciado. Os dois locadores, autores das respectivas ações, desejam a mesma coisa, a rápida retomada do imóvel. Por que exigir de um caução e do outro não? Percebem? Então, mesmo nos casos de deferimento de liminar não enquadrados pelo parágrafo 1º do 59, o juiz deverá obrigatoriamente, com base no parágrafo 1º do 59, exigir do locador, do autor da ação, a prestação de uma caução. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Bem, então vamos a outra modalidade de contrato de locação residencial, que são aqueles celebrados verbalmente ou por escrito, mas com prazo inferior a 30 meses. Aqui vai se aplicar não o artigo 46, mas sim o 47 ao desfazimento da locação. E o que diz o 47 da Lei 8.245 de 91? Quando ajustada verbalmente ou por escrito quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. E aí nós temos 4 incisos descrevendo as situações em que o imóvel poderá ser retomado. Vejam a diferença de tratamento que o legislador reserva às duas modalidades. Enquanto na primeira modalidade, contrato escrito celebrado com prazo igual ou superior a 30 meses, fim do prazo estipulado, o contrato resolve-se de pleno direito, constituindo a prorrogação por prazo indeterminado uma medida excepcional, caso o locatário permaneça no imóvel sem que o locador coloque oposição. Nessa segunda modalidade, a locação celebrada verbalmente ou por escrito, mas com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo contratualmente estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente. A locação não se finda com o prazo, com a fluência do prazo previsto no contrato. Se o contrato for verbal ou escrito celebrado com prazo inferior a 30 meses. A prorrogação é automática e a retomada só pode se dar nas situações específicas do artigo 47. Nós vamos comentar no vídeo seguinte.